Olá, pessoal. Nós faremos agora a análise do artigo intitulado Ensino Médio Integrado: Lutas Históricas e Resistências em Tempos de Regressão. Lembro a todos que, caso queiram se inscrever em nosso curso preparatório, o link de acesso está disponível na descrição deste vídeo aqui no YouTube. Tá bom, pessoal? Bem, como a gente vem fazendo, né, a gente sempre começa pelo resumo, analisando alguns conceitos que são importantes, que se fazem presentes no resumo, para justamente ter uma prévia daquilo que nós vamos encontrar, nos elementos textuais do artigo, tá bom? Então, com o resumo, nós temos o seguinte: esse texto se propõe a refletir sobre o processo histórico da educação pública enquanto produto da contradição capital e trabalho. Então, já um ponto muito importante aqui para nós é essa contradição capital e trabalho. Nós vamos discutir isso ainda nesta aula. E sobre a forma como nessa historicidade se movimentam os polos dominantes e determinantes dessa contradição, né? Então a gente sabe que o capitalismo ele foi se aprofundando, né, nessa contradição existente entre as classes exploradora e a explorada, né? Opressores e oprimidos. Então, a contradição fundamental vai ocorrer justamente no fato de a produção ser cada vez mais social, ou seja, a gente tem uma sociedade que produz. No entanto, a apropriação daquilo que a sociedade produz está cada vez mais privada. Então, quanto mais a sociedade produz, né, mais a gente vai ter a apropriação privada, né, por poucos dessa produção. Então, falando aqui de outra maneira, o trabalho ele vai se encontrar distribuído e despejado como sendo um fardo sobre as costas do trabalhador. Esse trabalhador é cada vez mais explorado, cada vez mais empobrecido, né? Quanto mais ele produz. Então, quanto mais esse trabalhador produz, mais explorado ele vai ser, né? Então, os lucros vão se concentrar cada vez mais nas mãos de uma parcela pequena da sociedade, são justamente os capitalistas, né? Então, a classe dos capitalistas e a classe dos trabalhadores são classes fundamentais na sociedade atual. Então, a sociedade capitalista, né, ela é dividida em classes, né, e essas classes são, digamos, antagônicas, né? São antagônicas, mas interdependentes. A classe capitalista precisa da classe trabalhadora, né? A classe dos operários, né? E os operários, para existirem, né, precisariam, portanto, da classe dos capitalistas. Mas essa existência não é uma existência, digamos, concreta, né, em essência. Essa existência, ela ocorre no modo de produção capitalista. É óbvio que o ser humano não precisa de um capitalista para existir, mas no modo de produção capitalista, né, essa existência passa a ser vista como algo essencial, né? Então a gente vai ter essa sociedade dividida em classes, a classe trabalhadora e a classe capitalista. E há uma contradição nesse sentido, né? Justamente pelo fato de a classe trabalhadora produzir aquilo que não pertence a ela mesma, né? E continuando aqui no resumo, né, apontando a institucionalização da escola como um marco da separação entre trabalho e educação. A autora dirige o foco de análise às reformas e contra-reformas voltadas ao ensino médio a partir dos anos 1930, para posteriormente defender o ensino médio integrado como a concepção e uma praxis coerente com as necessidades da classe trabalhadora. Entre contra-reformas conservadoras e reformas que visaram ampliar
o direito da classe trabalhadora ao conhecimento, vivenciadas ao longo da história da educação brasileira, chega-se à análise da Lei 13.415 de 2017, enquanto instrumento de retomada dos dispositivos de dualidade e fragmentação formativas vivenciados em reformas anteriores. Então, a gente tem aqui uma referência feita a essa Lei 13.415 de 2017, que trata basicamente da reforma do ensino médio. Vale lembrar que agora, em 2024, nós temos aí passados 7 anos, né? Esse artigo foi escrito, foi publicado em 2017 e nós já tivemos algumas mudanças importantes no que diz respeito especificamente a essa lei. De qualquer forma, o artigo traz uma crítica à reforma do ensino médio, né? Essa lei, ela alterou a nossa LDB, né? A Lei de Diretrizes e Bases da Educação, que foi publicada em 1996, a nossa lei 9394/96. Nessa lei de 2017, da reforma do ensino médio, a gente teve aqui alterada a carga horária anual do ensino médio, passou a ser, digamos, progressivo, né? Foi ampliado de 800 horas para 1.400 horas, no prazo máximo de 5 anos. A partir de 2 de março de 2017, os sistemas de ensino deveriam oferecer pelo menos 1.000 horas. Então, uma das mudanças importantes que essa lei trouxe, né, conhecida, portanto, como a reforma do ensino médio, tá bom? Ao legitimar o princípio de uma educação mínima para cidadãos mínimos, esta contrarreforma nega a formação dos sujeitos na perspectiva da unilateralidade e da integralidade, né? Vale lembrar que esta lei trouxe, né, algumas disciplinas como não sendo mais obrigatórias nessa formação básica dos alunos. E uma vez não sendo disciplinas obrigatórias, a gente teria, portanto, um ensino médio específico, né, voltado para, basicamente, né, o mercado de trabalho, uma vez que as disciplinas escolhidas seriam aquelas relacionadas diretamente à ocupação que esse jovem pretenderia, né, ter após o ensino médio, ou mesmo disciplinas relacionadas àquele curso que ele iria fazer no ensino superior. Então, essa especificidade, né, essa delimitação, a não obrigatoriedade de disciplinas importantes, estaria indo de encontro, né, ou seja, estaria indo contra essa perspectiva da unilateralidade, de uma formação integral. Esta lei que trouxe a reforma do ensino médio estaria de acordo, né, com os parâmetros do neoliberalismo, né, uma formação voltada para o mercado de trabalho. Daí a crítica que esse artigo faz a esta lei. Iniciando aqui, na introdução do artigo, nós temos o seguinte: inicio minhas reflexões retomando a historicidade da educação pública como produto da contradição principal, capital e trabalho. Então, falar da educação, mais especificamente falar da educação pública, é falar também desse longo percurso histórico, né, de contradições entre capital e trabalho. Então, não tem como a gente falar de educação deixando de lado o próprio modo de produção. Então, cada contexto histórico, né, é caracterizado por seu modo de produção. Modo de produção que, por sinal, vai impactar diretamente na educação. Então, a educação de cada momento histórico vai ser impactada, vai, digamos, refletir o próprio modo de produção. Então, fazer essa reflexão, essa retomada histórica da educação é também falar dessa contradição entre capital e trabalho. Mas na contradição há também um polo dominante, né? Ou seja, capitalista e trabalhador, né?
o senhor e escravo. Falar dessas contradições é também inserir na discussão, né, essa ideia de que haveria um polo dominante, né, aquele que seria, digamos, hegemônico, né, e qualquer luta contra um determinado modo de produção seria uma luta contra-hegemônica, né? Então, qualquer proposta, qualquer perspectiva de superação do modo de produção capitalista seria, portanto, uma perspectiva contra-hegemônica, né? Então, na contradição há também o polo dominante, que é aquele que, num determinado momento, conserva a supremacia de um dado processo, que encarna e exerce a hegemonia que nele se verifica e que lhe desenha os traços. Nem sempre o polo dominante de uma contradição e o seu polo determinante coincidem, né? Então a gente acaba tendo aqui, portanto, as contradições, os choques, os conflitos, as lutas de classe. Ainda que na contradição capital e trabalho, o primeiro, o capital, seja o polo dominante, no processo histórico, em alguns momentos, o trabalho se fez como polo determinante, levando a classe trabalhadora a lutar pelo direito à educação. Esse direito, em alguma medida, também convergiu com os interesses do capital, frente ao avanço das forças produtivas. Então, as forças produtivas foram avançando, a gente teve, obviamente, o desenvolvimento tecnológico, né? E vale lembrar que esse desenvolvimento tecnológico, o avanço das forças produtivas, obviamente está voltado para a produção de mais capital, né? Então, os avanços tecnológicos estão sempre voltados, né, para uma maior produção, né? Então, a gente tem e consequentemente um investimento, né, na educação da classe trabalhadora para que ela possa, né, se adequar também a esta evolução do modo de produção, só que é uma educação voltada para a produção e não para, digamos, a reprodução humana. O objetivo principal é a produtividade, né? Então, não obstante, sempre esteve marcado pela dualidade social que se manifestou na delimitação do acesso dessa classe aos níveis educacionais superiores ou a processos educativos com qualidade universal. Então a gente teve, de fato, né, uma educação contribuindo para uma maior produtividade, mas uma educação limitada, né? Uma educação que fosse até certo ponto, né? Que a classe trabalhadora tivesse acesso à educação, mas uma educação até um determinado nível, né? E o que a gente verifica justamente nessa abordagem histórica da educação pública, principalmente, é justamente a busca por delimitar o nível de educação ao qual a classe trabalhadora poderia ter acesso, né? Então, o papel da educação no sistema capitalista vai ser o de promover, como eu já falei aqui anteriormente, um maior desenvolvimento econômico. E, nesse sentido, a educação também vai se constituir em capital, em meio de produção, buscando contribuir para o aumento das taxas de lucro, né? Então, a educação em uma sociedade capitalista tem a função de atender às necessidades do capital, no que se refere à expansão e à acumulação. E essa produção de riquezas, vale lembrar, ela não é para o homem, né? Porque aquilo que é produzido não vai ser direcionado ao coletivo. Aquilo que é produzido vai ser pertencente a poucos, né? A alguns que são justamente os proprietários dos meios de produção, ok? Entrando aqui no item 1, nós temos historicidade da não escola da classe trabalhadora. Então veja, a gente teria aqui a historicidade da escola da classe trabalhadora, mas esse não está entre parênteses, né? Para dar a entender que seria uma escola diferente, uma não escola, né? A gente pode até fazer uma referência aqui à própria etimologia da palavra escola.
mas nós vamos falar sobre isso já já. É importante saber que a função da escola se transformou ao longo da história. Na sua origem, na antiguidade, a escola era um lugar para aqueles que dispunham de tempo livre. Por isto, como explica Saviani, Dermerval Saviani, a palavra escola deriva do grego e significa lugar do ócio, do tempo livre. Assim, ela não surge como lugar para os trabalhadores. Esses, os trabalhadores, se educavam diretamente no seu próprio trabalho. Então, os trabalhadores aprendiam, se educavam fazendo, ou seja, no próprio trabalho, né? A primeira modalidade de educação, de fato, vai dar origem, né, à escola. E a palavra escola deriva do grego skolé, né, a palavra skolé, que significa etimologicamente o lugar do ócio, né, o tempo livre. Então, nós tínhamos na Grécia Antiga, obviamente, aqueles que faziam, né, os escravos, né, e aqueles que não precisavam fazer, não precisavam se dedicar às atividades manuais, ao trabalho manual. Então eles tinham tempo livre, tinham ócio, tinham escolé. Né? Então a palavra escola, ela etimologicamente faz referência a esse tempo livre para se dedicar, né, às questões intelectuais, né, ao pensar, né? Então, era um lugar para onde iam aqueles que dispunham de tempo livre. Se desenvolveu a partir daí uma forma específica de educação, em contraposição, né, àquela educação inerente ao processo produtivo, que era uma educação que ocorria no próprio trabalho, uma educação no trabalho e para o trabalho. E pela sua especificidade, essa nova forma de educação passou a ser identificada com a própria educação, né? Então, a educação que nós temos hoje, ela remonta justamente a esse escolé, né? Mas também, né, continuando essa educação na perspectiva do manual, né, do mero fazer. Por isso que essa dicotomia teoria-prática, educação voltada para os aspectos intelectuais, educação voltada para os aspectos manuais, práticos, essa dicotomia, ela vem desde a antiguidade e ela ainda existe, né? A separação entre educação e trabalho, né? Então, a educação dos membros da classe trabalhadora, né, não tinham ócio, né, não dispunham de ócio, contrariamente aos filhos, né, aos membros das elites. Né, elas tinham ócio, tinham esse tempo livre. Né, e é interessante que a gente pode trazer para o próprio latim, né? Se a gente latinizar esse termo escolé, a gente chega à palavra otium, né? Que vem justamente o ócio. Né? Então, otium, que é o tempo livre. E aqueles que não tinham otium, os que trabalhavam, né? A gente adiciona, né, a palavra nec, de negação, nec otium, né? Seria o não ócio. A palavra nec otium que vai dar origem à palavra em português, né? Negócio. Então, aportuguesando, a gente teria essa negação do ócio. Ótium não era uma palavra ruim, era uma palavra até positiva, né? Mas apenas era utilizada aqui nesse sentido de tempo livre. E aqueles que não tinham ócio tinham negócio. Então a origem da palavra negócio vem daí, nec otium. Né? Otium, termo latinizado, né? Se a gente leva para o campo grego, seria justamente o escolé, tá bom? Voltando aqui para os elementos textuais do artigo. Na Idade Média, os primeiros sinais de que a educação deveria se realizar em espaços apropriados
visando a introdução das pessoas na cultura de uma sociedade, estavam na substituição da permanência dos filhos da nobreza na família original pela educação ou aprendizagem realizada no seio de outra. Ainda assim, os servos continuavam a se educar nos seus próprios afazeres, né? Aqueles que não tinham ócio, né? Então eles tinham educação, né? Os trabalhadores, né? Os servos, né? Eles se educavam nos afazeres, no próprio fazer. Esse fenômeno, inclusive, nos é mostrado por Saviani como expressão da unidade entre trabalho e educação em um dado tempo histórico. Unidade entre trabalho e educação. A gente se educava trabalhando. Então não era possível a gente separar educação e trabalho, porque a educação ela ocorria no trabalho. Uma educação no trabalho e para o trabalho. Portanto, uma unidade e não uma separação, tá bom? Então, por isso que Saviani diz que a gente tinha essa unidade entre trabalho e educação. Ele nos explica que a institucionalização da educação é, ao mesmo tempo, o primeiro tipo de separação entre trabalho e educação. Então, a partir do momento que a educação se institucionaliza, a gente começa a ter espaços formativos, né, distantes dos espaços nos quais as pessoas iriam trabalhar. Então, a gente começa a ter essa separação, né? O tipo de separação entre trabalho e educação, e se relaciona com o surgimento da sociedade de classes, né? Então, a sociedade de classes surge, a gente vai ter também um surgimento dessa separação, tá bom? A divisão dos homens em classes vai ser apontada, vai ser destacada por Saviani como sendo aquilo que provocou de fato esta separação, né? Educação e trabalho. Estas divisões em classes, né, elas se deram a partir da acumulação da produção e também da apropriação privada das terras, que separam a sociedade em duas classes: a classe dos proprietários e a classe dos não proprietários. Sem trabalho, o homem não pode viver, né? Então, a natureza, ela não produz os bens elaborados, né? Os bens da forma como a gente necessita. Então, é preciso a gente alterar a natureza, a gente agir sobre a natureza. Essa ação sobre a natureza é justamente o trabalho. Mas a partir deste fato de que a natureza não nos dá prontamente aquilo que a gente precisa agir, né? Os proprietários das terras passaram a viver sem trabalhar. E aqueles que não tinham a propriedade das terras, né, além de trabalhar para eles mesmos, passaram a trabalhar para os donos das terras. Essa divisão é notada por Saviani desde a antiguidade, né? De um lado, a gente tinha a aristocracia detentora da propriedade privada, e por outro, a gente tinha os escravos, né? E, neste caso, apenas os escravos realizavam o trabalho. Na Idade Média, essa relação se dava entre os senhores feudais, né, e os servos, né, ou também os próprios escravos. E atualmente a gente tem os donos das indústrias, né, e a classe assalariada. Então essa sociedade dividida em classes, ela permanece. A gente chega a um ponto importante aqui, né? Esta separação da sociedade em classes vai implicar na separação da própria educação. Se antes o trabalho tido por essencialmente humano, né, em que todos os indivíduos realizavam esse trabalho, né, e a educação era entendida como uma atividade que todos praticavam, né, uma atividade relacionada intrinsecamente ao trabalho, né, agora a educação vai ganhar dois caminhos distintos: uma educação para a classe trabalhadora e uma educação para aqueles que não trabalham, né?
Então, passou a existir uma educação para os proprietários das terras e outra educação para aqueles que produziam nessas terras, ou seja, os escravos. Atualmente, a classe trabalhadora. Então, surge uma nova modalidade de educação desassociada, né, dos processos produtivos para a classe proprietária, destinavam-se às atividades intelectuais, de caráter lúdico, né, de caráter militar, enquanto que para os não proprietários, uma educação direcionada aos processos produtivos, né? Na ordem feudal da Idade Média, as escolas tiveram fortemente a marca da igreja. Neste momento, o Estado desempenhava um papel importante, mas a educação não era pública, posto que era exclusiva para uma classe. Foi o modo de produção capitalista que colocou o Estado como protagonista da oferta da educação escolar, forjando a ideia de uma escola pública, universal, gratuita, leiga e obrigatória. É a primeira revolução industrial que modifica a função da escola de uma perspectiva de socialização para uma função econômico-produtiva. A Revolução Industrial, expressão do uso da ciência como força produtiva, fez surgir o trabalho abstrato, pela divisão social e técnica do trabalho e pela redução do processo de produção a um conjunto de tarefas simples. A introdução da maquinaria eliminou a exigência de qualificação específica, mas impôs um patamar mínimo de qualificação geral, equacionado no currículo da escola elementar, a nossa educação básica, né? Uma educação que buscava justamente esse mínimo, o mínimo para a classe trabalhadora. Porém, principalmente a partir da mudança da base mecânica para a eletromecânica, além de as funções de operação adquirirem alguma qualidade a mais, surgiram também as de manutenção e de supervisão. Tarefas essas que exigiam determinadas qualificações específicas, com preparo intelectual também específico, gerando-se assim os cursos profissionalizantes e a bifurcação dos sistemas de ensino nos ramos formação geral e de formação profissional. Funda-se o que chamamos de dualidade educacional, expressão no plano da educação da dualidade social. No Brasil, o Estado foi assumindo esta forma, como escolas públicas e gratuitas, paralelas às escolas privadas, sejam as confessionais ou as dos empresários do ensino. No caso das escolas profissionais, parte dessa oferta realizou-se pelos empresários, mas com um subsídio público, como é o caso das escolas dos chamados sistemas S, né? Esse sistema S compreende 9 entidades com destaque para o SENAI, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Industrial. A gente tem também o SESC, né? Serviço Social do Comércio. A gente vai ter o SESI, o SENAC, apesar de prestarem serviços de interesse público, essas entidades do Sistema S são mantidas com recursos de empresas dos setores específicos, né? Comercial, industrial, ok? Então a gente tem a referência feita aí ao Sistema S. Essa história é atravessada por importantes reformas educacionais, dentre as quais citamos a de Francisco Campos, que possibilitou a organização de seus sistemas pelos estados da federação. A de Gustavo Capanema, que buscou dar organicidade às formas escolares, em especial com as chamadas Leis Orgânicas da Educação. A de Fernando Henrique Cardoso, depois da aprovação da Lei 9394, né, que é justamente a nossa LDB. No artigo a gente tem 9393, mas na verdade a lei é 9394/96, implementada pelo decreto
2208. Então, logo depois de promulgada a nossa LDB, a gente teve esse decreto, né, 2208 de 97, que é muito criticado nos artigos que se fazem presentes nesta seleção, né, porque separou a formação profissional do ensino médio, né? E a gente também tem a reforma, né, por meio das diretrizes curriculares nacionais baseadas em competências. Teve também a do governo Luiz Inácio Lula da Silva, que revogou esse decreto, né, o decreto de 97, por meio do decreto 5.154 de 2004, a partir de quando se retoma a discussão da formação integrada, inspirada pela concepção de educação politécnica debatida na década de 1980. Então, esse decreto de 97, né, um ano depois da LDB, separou a formação profissional do ensino médio e em 2004 a gente teve a revogação desse decreto, tá bom? Vivemos hoje uma contra-reforma implementada pela Lei 13.415 de 2017, justamente a que trouxe a reforma do ensino médio, né? Que recupera as piores medidas de reformas anteriores. Compreender a concepção, o trabalho em suas dimensões e contradições é um importante meio para se posicionar frente a concepções educacionais em disputa, né? Então, aquilo que eu falei logo no começo, né? Esse artigo ele foi publicado em 2017, né? Fazendo uma crítica forte, né? Ao decreto que trouxe essas mudanças importantes no ensino médio. Mas a gente teve também propostas de mudança, né? A política nacional do ensino médio foi instituída, né, em julho de 2024. Então é como se a gente tivesse aqui o novo ensino médio, né? Essa norma reestrutura essa base de ensino, altera, portanto, o que nós temos na LDB, né, e revoga parcialmente a lei 13.415. Então, essa lei tão criticada aqui no artigo, ela é revogada parcialmente agora, em 2024. No entanto, como a gente não tem isso no artigo, né, essas novas informações, né, essa revogação parcial, não precisa a gente entrar em detalhes. Mas é importante a gente ter em mente, né, que de 2017 para cá, a gente teve algumas mudanças interessantes. Tá bom, pessoal? E a gente finaliza aqui a primeira parte de estudos desse artigo. Dividimos a análise do artigo em 3 partes, tá bom? Mas é isso. Bons estudos a todos e até a próxima.